Instrutora de Pilates há anos, Sara Paiva. Sou simplesmente apaixonada por Pilates. Vocês que me acompanham nas minhas redes sociais sabem disso. Pilates é vida, né, Sarinha? É sim, Carlinha. É uma atividade completa, desenvolve um corpo forte, nos dá condicionamento, ajuda na nossa mente também. Então, é incrível mesmo, é vida. Quando você percebeu na tua vida que, de fato, o Pilates seria algo que você queria trabalhar dentro da tua área? Sim, porque quando a gente fala de atividade física, quando você fala de formação, a Sara, ela é formada, ela é fisioterapeuta, né? Mas aí, de repente, você vai para o Pilates. Quando foi que você sentiu essa necessidade realmente de trabalhar com o Pilates e trabalhar também o teu corpo? Porque além de instrutora de Pilates, você tem um condicionamento físico incrível, você é muito ativa nessa atividade, né? Sim, Carla. Eu vim na fisioterapia numa formação em saúde pública, né? Então, eu fiz residência em saúde pública, fiz mestrado. Então, essa área de educação em saúde, promoção da saúde, sempre foi algo que me atraiu e foi algo que eu desejei trabalhar. E eu encontrei no Pilates uma forma de trabalhar isso, né, na atividade física. Então, os nossos alunos lá são enxergados de maneira completa. A gente não só vê um corpo que precisa de flexibilidade, de força, de alongamento, não. A gente enxerga uma pessoa na sua completude, né, sabendo que os desafios no dia a dia dela vão afetar a forma que ela se movimenta, os estresses, né? Enfim, tudo isso vai interferir na forma que ela chega para a gente. Então, quando o aluno passa pela porta do estúdio, a gente já sabe como ele está ali. Se houve alguma situação, né, que alterou, quando ele passa a se movimentar, fazer um determinado exercício que antes ele estava executando bem, né, digamos assim, mas naquele dia não está legal, a gente já sabe. Então, a gente tem toda essa sensibilidade de enxergar não só um corpo na nossa frente, mas uma pessoa, né? Enxergamos pessoas lá no estúdio. O Pilates, na verdade, ele promove uma verdadeira transformação no corpo, né? Porque ao trabalhar ali a consciência corporal de maneira eficaz, né? Você percebe como que é gostoso e que você, na verdade, não sente a dificuldade. A gente está vendo, inclusive, aí algumas imagens do Pilates, né? A Sara, ela tem um estúdio e ela trabalha o Pilates clássico. Isso, né? Isso, Carlinha. Nós temos hoje em dia duas modalidades mais conhecidas, que é o Pilates contemporâneo. Eu vou situar ele ali como aquele que a gente visualiza a bola, né, dentro dos estúdios. E temos o Pilates clássico, que é uma linha que trabalha mais próximo do que Joseph trabalhou, né, da criação do método. Então, recentemente eu terminei uma formação que durou 7 meses lá em Presidente Prudente, com a Alessandra Cavalli, uma instrutora incrível, né, um nome muito grande do Pilates, aí ela e você ficou aula. Nessa ponte, né, São Paulo, Teresina. Fui lá por 4 vezes eu fui lá, né, e a gente fez módulos, né, e tínhamos muitas aulas durante esse período. Fomos avaliados tanto como instrutores quanto como praticantes, porque dentro da linha do Pilates clássico nós precisamos sentir o método no nosso corpo para poder conduzir os nossos alunos de maneira apropriada, segura, sabe? Então, aí temos algumas imagens, né? E que é algo, inclusive, Sara, que você... aquilo que eu falei, a Sara, ela é formada em fisioterapia, ela tem mestrado, mas foi no Pilates que ela resolveu trabalhar, porque o Pilates, ele trabalha o corpo, a mente, o equilíbrio, e ela é uma pessoa que cada vez mais se especializa nessa área, né, para trazer sempre o melhor ali para os seus clientes, para os seus pacientes e para ela mesma. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu já entrevistei a Sara em outras oportunidades, não para falar de Pilates, mas para falar do parto dela, tá, Marisa? Inclusive aqui nossa apresentadora está grávida e ela tem muita vontade também de fazer Pilates. Eu já falei para ela, Marisa, o Pilates, ele é perfeito para mulheres grávidas. Por exemplo, você teve um parto muito tranquilo, né, Sara? Sim, os meus 2 filhos, né, nasceram de parto normal, o segundo no parto domiciliar, né, mas eu tinha muita propriedade do meu corpo. O Pilates nos entrega isso, sabe? Muita propriedade do nosso corpo, segurança para fazer o que precisa ser feito, para a gente se movimentar, ter liberdade, né, de movimento. Então, no parto, que nós precisamos é que o corpo, a gente seja livre, né, para fazer o que ele precisa fazer, mas que nós nos sintamos seguras, né?
Então, o Pilates me entregou isso, essa segurança, de saber que o meu corpo ele estava ali, ele só precisava seguir os instintos dele, né, para que o bebê nascesse. Então, realmente foram bem tranquilos. E o parto, sentido. Inclusive, é uma questão de decisão. Né? E eu acho que as pessoas elas precisam respeitar muito mente, né? a decisão de cada um. Por exemplo, a Sara, quando ela foi ter o parto dela, né, já no primeiro, ela já se preparou para um parto humanizado. Né? A Marisa, por exemplo, ela está se preparando para um parto cesárea. É um direito de escolha que ela tem do corpo dela, de como ela quer ter esse parto, né, Marisa? E aí ela estava falando comigo sobre essa questão do Pilates. As dúvidas que você tem são muito grandes, né, Marisa? Especial, Carlinha, porque assim, Sara, primeiro, muito bem-vinda. É uma delícia te ter aqui, porque gravidinha, a gente gosta de saber de tudo, minha gente. E essa é a minha dúvida mesmo, assim, a gente sabe que o Pilates também é um esporte, porque ele vai ajudando ali o corpo a sempre estar com saúde, não só para a mamãe, mas para o bebê também. E para o parto cesárea, essa prática também ajuda ali a ter uma recuperação um pouco mais rápida, porque a gente sabe que quem é sedentário tem umas dificuldades maiores, inclusive na cicatrização da cirurgia. Sim. A prática de atividade física ela vai ser importante, né? Independente se vai ser o Pilates ou outra prática. Quando a gente vai falar de Pilates e a gestante, a gente vai falar muito da musculatura postural dessa gestante. Né? O fato do Pilates trazer mais conforto e evitar que aconteçam essas dores, desconfortos ao longo da gestação. A musculatura abdominal passa a ser muito sobrecarregada, do assoalho pélvico. Né? Então, em atividades simples, como caminhada aqui para ali, às vezes, né? Aquela gestante já vai estar sentindo alguns desconfortos. Mas as nossas gestantes que fazem Pilates conosco lá desde o início, elas estão ótimas, elas se sentem bem, elas se sentem dispostas, né? Elas conseguem fazer uma caminhada, incluir outras modalidades, outras atividades no dia a dia e não sentir desconforto, porque na aula elas aprendem a como ativar essa musculatura de forma a trazer estrutura, né, para aquele momento da caminhada e não gerar, né, esses desconfortos, geralmente lombares, né? Que são desconfortos realmente que a mulher, quando está grávida... Pode acontecer, mas a gente tem como evitar. Aí a gente evita ali no Pilates. Isso. Outra coisa que é muito interessante, gente, e que aconteceu comigo, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer a musculação, a atividade física da musculação, porque eu vou para academia, aí a gente... enfim... Não se identifica, não né, me identifico com a musculação, embora eu saiba que é algo que realmente a gente precisa e a gente vai, nem que não queira. Mas não é aquele método que me dá prazer. Já o Pilates é um método que me dá muito prazer. Então, eu vou fazer o Pilates feliz, eu saio de uma aula de Pilates feliz, não tem aquela coisa do peso. E aí eu vou dizer para você, por exemplo, que está nos assistindo agora, Carla, eu tenho muita dificuldade em fazer atividade física. O Pilates é um bom começo, né, Sara? É sim, Carla. E é um bom começo e para continuar também. Porque eu vou falar uma notícia muito boa para quem tem essa dificuldade como a Carla de estar na musculação, né? Porque as pessoas consideram, e até muitos profissionais de saúde, né, consideram que apenas na musculação nós vamos desenvolver massa muscular, desenvolver força. E não é. Não é. O Pilates desenvolve, hein, gente? Isso. Então, o Pilates clássico, especificamente, a gente tem um foco em trabalho de força, gente. Então, a gente não vai hipertrofiar. Então, o destaque que eu faço é esse. Se você quer ficar grande, né, como o pessoal fala, que é o da musculação, realmente é a musculação que vai entregar isso. Mas agora, se você quer força, você não precisa ter hipertrofia, mas você quer um corpo forte, definido, o Pilates clássico ele consegue desenvolver isso. É o foco, na verdade, do Pilates clássico. Inclusive, Sara, por exemplo, a gente entende, sabe, que nós precisamos da massa muscular para poder a gente ter uma excelente saúde. O Pilates, por exemplo, ele é uma ótima alternativa também para os idosos. Sim, recentemente nós fizemos uma ação lá no nosso estúdio, onde todos os alunos passaram por uma avaliação de bioimpedância, né, com nutricionistas, avaliando ali a composição corporal e todos eles estavam com um nível de massa magra excelente. E a maioria deles apenas pratica Pilates conosco já há anos. Nós ficamos muito satisfeitos, né, com esse resultado. Então, é algo que deixa nossos alunos tranquilos deles estarem praticando uma atividade que vai entregar o que o corpo deles precisa e eles sentem prazer, como você falou, não estão ali num lugar que eles estão, né, indo forçados a estar, não, eles estão ali felizes e trabalhando outros aspectos, né?
como a flexibilidade, a mobilidade também, que é necessária. Mas eles têm um nível de massa muscular muito bom. Inclusive, quando eu iniciei no Pilates com a Sara, eu vi algumas imagens, a gente está até vendo algumas imagens aí, eu ficava sempre na minha cabeça que era muito difícil e que era algo impossível. Algumas pessoas às vezes pensam assim, eu não vou conseguir fazer Pilates, porque tem em mente, Sara, que é uns movimentos, né, assim, que é dificílimo de se fazer. Por que eu gosto do Pilates clássico? Porque o Pilates clássico, ele traz pra gente essa ajuda que a gente precisa, de fato, para fazer ali a atividade física de forma que a gente se sinta bem, que a gente se sinta leve. E esses movimentos, eles vão vindo de uma forma que não sobrecarrega o nosso corpo, e quando a gente menos espera, a gente está fazendo tudo isso aí e o corpo não sofre. Maravilha, Carla, é isso mesmo. Então, nós trabalhamos com bases, né, com níveis, né, de complexidade. Então, primeiro, o nosso aluno ele vai aprender essas bases, né, que são conexões, entendimentos do corpo dele, alinhamentos, tudo isso a gente vai trabalhando em aparelhos como o Reformer, né, ali nesse aparelho que eu estou agora chama Cadillac. Então, é um aparelho corretivo, onde após identificarmos a necessidade do corpo dos nossos alunos, nós vamos para um aparelho como esse ou outros também. Dentro do Pilates Clássico nós temos outros aparelhos que trabalham necessidades específicas. Daí a gente consegue evoluir, como você falou, de maneira leve, não é algo penoso, né? No início até é mais difícil do que quando a gente está no avançado, como a gente, né, trabalha em básico, intermediário e avançado. Quando a gente chega no intermediário e no avançado, vai ficando mais simples, porque o teu corpo já desenvolveu conexões, força, condicionamento, flexibilidade, mobilidade, e aí quando é para aprender aquele exercício de nível avançado, o exercício, o movimento sai. O Joseph falava, o mínimo de esforço e o máximo de prazer. Então, você passa a executar movimentos com menos esforço e sentindo prazer, sentindo alegria de estar fazendo aquilo, sem estar ali morrendo, sabe, para executar, que é o que que acontece no começo, né, que a gente está ali ainda no aprendizado das bases, sabe? Então, para mim é uma prática incrível. Todas as aulas você já percebe a tua evolução, o quanto você já conseguiu melhorar. E a gente vê, inclusive, na camisa de Sara aqui, a mudança acontece através do movimento e o movimento cura. É verdade, é uma frase de Joseph, incrível. Né, Sarinha? Mas é isso. Amei ter você aqui com a gente no nosso programa. Carla. Te agradeço. A Sara tem uma agenda lotada, o espaço dela é maravilhoso. Mas assim, eu disse, olha, eu preciso que você vá até o programa da tarde, porque as pessoas me perguntam muito, né? Carlinha, eu sei, eu te vejo fazendo Pilates, te vejo fazendo Pilates clássico. Inclusive, qual é a diferença do Pilates normal para o Pilates clássico? Pronto, o clássico, ele está dentro dessa linha do que Joseph desenvolveu. O contemporâneo, ele foi recebendo muitas influências da fisioterapia, de outros métodos, de treinos funcionais, então acaba que há uma mescla ali de técnicas dentro do estúdio. Eu já trabalhei com o contemporâneo e após conhecer o clássico, sentir no meu corpo, perceber os resultados, eu vi que seria um caminho muito melhor para mim, né? Então, tanto que fiz todo esse investimento de fazer essa formação lá em São Paulo, mudar todos os aparelhos para essa metodologia clássica. Então, nossos aparelhos, estrutura de aula, exercícios, todos foram criados por Joseph Pilates. O método, ele já é pronto, né? Como diz método, ele tem uma estrutura. Então, nós enxergamos os corpos, o que eles precisam, e aí adaptamos. Se é uma pessoa idosa que tem alguma limitação, ou mesmo jovem, né, também, que exige ali alguma atenção específica, a gente vai ter adaptações também para ela. Eu sei que é maravilhoso. Inclusive, eu vou te levar lá, viu, Marisa, para você fazer uma aula lá comigo. E aí você vai se apaixonar pelo Pilates. Eu tenho certeza que você vai ter uma